Livro O Sentimento é o Segredo, de Neville Goddard. Nota do autor. Durante todo o decorrer desse livro, o autor, Neville Goddard, cita diversas passagens bíblicas que reforçam, ilustram e embasam o tema abordado. A fim de contribuir e agregar ainda mais valor a estas citações, foi pesquisado e adicionado todas as referências bíblicas de cada uma dessas passagens. Algumas passagens bíblicas foram exclusivamente estendidas em relação à versão original do livro. Nesse caso, foram adicionados versículos extras relacionados às passagens escritas, completando assim a narrativa citada, contribuindo então para um melhor entendimento e assimilação por parte do leitor. Este livro não é um romance que precisa ser lido uma vez apenas para que se conheça a sua história. Ele é um livro que precisa ser lido e relido, estudado até que seja compreendido. Destaque aquilo que você acha mais importante. Faça anotações se preferir e tenha esse livro sempre ao seu lado quando você precisar. Desde já e desde sempre, muitas alegrias, paz e realização em sua vida. O Tradutor. Não há limites para se escrever muitos livros. Eclesiastes 12, versículo 12. Aquele que deseja aperfeiçoar-se em um assunto específico, qualquer que seja, prefira estender-se na leitura de um pequeno número de obras conceituadas nesse assunto, porque muitas e muitas vezes, se você ler uma grande quantidade de livros sobre um conceito, isso pode lhe gerar confusão ao invés de aprendizado. Isso é um ditado antigo. Prefácio. Este livro se refere à arte de realizar o seu desejo. Ele lhe dará conta do mecanismo usado na produção do mundo visível. É um livro pequeno, mas não superficial. Há um tesouro nele, uma estrada claramente definida para a realização dos seus sonhos. Se este livro fosse feito para convencer alguém, através de alegações fundamentadas e estudos de caso, com certeza esse livro teria muitas vezes o seu tamanho. Mas, no entanto, é bem possível fazê-lo por meio de declarações escritas ou argumentadas, desde que se descarte o julgamento, que aparentemente é plausível. E sempre, algumas pessoas podem dizer que o autor Neville Goddard é uma farsa ou é um iludido e que, portanto, suas evidências são falsas. Consequentemente, propositalmente, eu, Neville Goddard, omiti todas as alegações e testemunhos e simplesmente desafio o leitor que tem a mente aberta a aplicar a lei da consciência conforme revelada neste livro. O seu próprio sucesso pessoal lhe provará ser muito mais convincente do que a soma de todos os livros que possam ser escritos sobre esse tema. Capítulo 1. A lei e a sua operação. O mundo e tudo dentro dele é a consciência do homem condicionada de maneira objetiva. A consciência é a causa e também a substância de todo o mundo. Então, é para a consciência que nós devemos nos voltar se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da lei da consciência e do mundo, como ele funciona, permitirá que você realize tudo o que deseja na vida. Provido com o conhecimento prático desta lei, você pode construir e manter o mundo ideal. A consciência é a primeira e única realidade, não no sentido figurado, mas em verdade. Esta realidade pode, por exemplo, ser comparada a um fluxo dividido em duas partes, neste caso, o consciente e o subconsciente.
A fim de operar a lei da consciência de maneira inteligente, é preciso compreender a relação entre o consciente e o subconsciente. O consciente é o aspecto pessoal e seletivo. Já o subconsciente é o aspecto impessoal e não seletivo. O consciente é o reino dos efeitos, enquanto o subconsciente é o reino das causas. Esses dois aspectos da consciência são as divisões masculinas e feminina da mente. O consciente é representado como o masculino e o subconsciente como o feminino. A consciência, ou melhor, o consciente gera as ideias e ele impressiona essas ideias no subconsciente. O subconsciente recebe e a elas dá forma e expressão. A partir desta lei, conceber primeiro uma ideia para depois impressioná-la no subconsciente. Todas as coisas se desenvolvem através da consciência. E sem esta sequência, nada do que existe hoje teria sido criado. O consciente impressiona o subconsciente, enquanto o subconsciente expressa tudo que nele é impresso. O subconsciente não origina nenhum tipo de ideia, mas assume todas as ideias as quais a mente consciente admite como verdade. E de uma maneira somente conhecida por ele, manifesta as ideias aceitas. Portanto, através do seu poder de imaginar e sentir, e com sua liberdade para escolher a ideia que irá entreter você, o homem tem o controle sobre a criação. O controle do subconsciente é realizado através do controle das suas ideias e sentimentos. O poder da criação está escondido nas profundezas do subconsciente, o aspecto feminino, ou ventre da criação. O subconsciente transcende a razão e não é dependente de indução. Ao contemplar um sentimento, ele o estabelece como um fato existente dentro de si, e sobre esta convicção passa a dar expressão a ele. O processo criativo começa com uma ideia, que segue o seu fluxo na forma de um sentimento e termina na vontade de agir. As ideias impressionadas no subconsciente por meio do sentimento. Nenhuma ideia pode ser impressionada no subconsciente até que ela seja sentida. Uma vez sentida, seja ela boa, má ou indiferente, ela deve ser expressa. O sentimento é o único meio através do qual as ideias são transmitidas para o subconsciente. Portanto, o homem que não controla os seus sentimentos pode facilmente impressionar o subconsciente com estados indesejáveis. Controlar não quer dizer limitar ou suprimir os seus sentimentos, mas sim se autodisciplinar para apenas imaginar e entreter-se de sentimentos que contribuam para a sua felicidade. O controle das suas emoções é de suma importância para ter uma vida plena e feliz. Nunca se entretenha de sentimentos indesejáveis. Nem sequer pense hipoteticamente em coisas ruins. Não importa de que forma ou em que situação. Não foque na sua imperfeição e nem na imperfeição dos outros. Fazer isso é o mesmo que impressionar o subconsciente com estas limitações. Aquilo que você não deseja para si, não sinta como verdade, nem para você e nem para ninguém. Esta é a maior lei para se ter uma vida plena e feliz. Todo o resto é comentário. Todo sentimento produz uma
impressão subconsciente, e a menos que esta impressão seja contrabalanceada por um sentimento mais poderoso e de natureza oposta, ela deve ser expressa. O dominante entre dois sentimentos será expresso. Eu sou saudável é um sentimento muito mais forte e poderoso do que eu vou ser saudável. Sentir que eu serei é confessar que eu não sou. Eu sou é muito mais forte do que eu não sou. Aquilo que você sente que você é sempre domina aquilo o que você sente que você gostaria de ser. Portanto, para ser realizado, o desejo deve ser sentido como um estado existente, ao invés de um estado que irá existir. O sentimento precede a manifestação, e ele é a base sobre qual repousa toda a manifestação. Seja muito atento e cuidadoso com seus sentimentos e comportamentos, pois há uma conexão contínua entre eles e o seu mundo visível. O seu corpo é um filtro emocional que inconfundivelmente ostenta as marcas de suas emoções dominantes. Problemas emocionais, especialmente os problemas reprimidos, são as causas de todas as doenças, pois reprimir intensamente a sensação de um problema, sem expressá-la ou estabelecê-la, dará início a uma enfermidade. Enfermidade é uma palavra que vem do latim, infirmitatis, que é derivada de infirmus, composta da junção do prefixo in e com o adjetivo firmus. O prefixo in indica o contrário, a falta ou ausência de alguma coisa. Já o adjetivo firmus é dado como algo firmado ou estabelecido que tem consistência, porque é constante, seguro ou resistente. Portanto, enfermidade é o contrário, a falta ou ausência de algo estabelecido, consistente, constante, estável, seguro ou resistente em você. Não alimente sentimentos de tristeza, fracasso ou frustração, para que você não se afaste de seus objetivos e para que seu corpo não adoeça. Pense emocionalmente falando apenas no estado que você deseja realizar. Sinta a realidade do estado procurado e viva e haja com esta convicção, pois este é o caminho para todos os milagres visíveis. Todas as alterações de expressão são produzidas através de uma mudança de sentimento. Mude o seu comportamento e os seus sentimentos, e você mudará o seu destino. Toda a criação ocorre no domínio subconsciente. O que você precisa conseguir, então, é um controle reflexivo em relação ao seu subconsciente. Isto é, controlar suas ideias e sentimentos. O acaso ou os acidentes não são os culpados pelas coisas que acontecem com você. Nem mesmo o destino traçado é o responsável por sua sorte ou azar. As suas impressões subconscientes determinam as condições do seu mundo. O subconsciente não é seletivo. Ele é impessoal e não faz distinção às pessoas. Então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Isso está em Atos 10, versículo 34. Pois, para com Deus, não há distinção de pessoas. Romanos 2, versículo 11. O subconsciente não se preocupa em saber se o sentimento é verdadeiro ou falso. Ele sempre aceita como verdade aquilo o que você sente como realidade. O sentimento
é o sinal favorável que atesta ao subconsciente a veracidade daquilo que é declarado como realidade. Por causa desta capacidade do subconsciente, não há nada que seja impossível para o homem. Tudo o que a mente humana puder conceber e sentir como verdade, o subconsciente pode e deve manifestar objetivamente. Os seus sentimentos criam o padrão no qual o seu mundo é formado, e uma mudança de sentimento significa uma mudança de padrão. O subconsciente nunca deixa de expressar aquilo o que é impresso sobre ele. No momento em que ele recebe uma impressão, ele começa a buscar as formas da sua expressão. Ele aceita o seu sentimento impresso sobre ele, como se fosse uma realidade existente nele mesmo. E imediatamente se põe a produzir externamente no mundo objetivo a perfeita imagem e semelhança deste sentimento. O subconsciente nunca modifica as crenças aceitas pelo homem. Ele as retrata até o último detalhe, sejam elas benéficas ou não. Para impressionar o subconsciente com um estado desejável, você deve assumir a sensação de que você sentiria caso o seu desejo fosse realizado agora. Ao definir o seu objetivo, você deve se preocupar apenas com o objetivo em si. Você não deve considerar a forma de como ele será impresso ou quais serão os obstáculos encontrados. Pensar emocionalmente em qualquer que seja o estado irá impressionar o seu subconsciente. Portanto, se você se relaciona com as dificuldades, as barreiras ou a demora, o subconsciente, por sua natureza nada seletiva, aceita os sentimentos de dificuldades e obstáculos condizentes à sua aceitação e passa a produzi-los em seu mundo exterior. O subconsciente é o ventre da criação. Ele recebe a ideia sobre ele e, através dos sentimentos do homem, ele nunca altera a ideia recebida, mas sempre lhe dará forma. Daí, o subconsciente retrata a ideia segundo a imagem e semelhança do sentimento recebido. Sentir que não há chances possíveis para realizar o seu objetivo é impressionar o subconsciente com a ideia de fracasso. Embora o subconsciente sirva fielmente ao homem, não se deve entender que a relação entre ele e o homem objetivo se relaciona como a de um servo e seu mestre, como antigamente era interpretado. Os antigos profetas o colocavam como um servo e escravo do homem. Paulo personificou o subconsciente como uma mulher e disse que as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Efésios 5, versículo 24. Porque Deus não é um Deus de confusão, mas sim de paz. Assim como em todas as igrejas dos santos, as mulheres devem permanecer caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas devem ser submissas, como também ordena a lei. 1 Coríntios 14, 33 e 34. Vós, mulheres, sede submissa a vossos maridos, assim como ao Senhor. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sedes submissas a vossos maridos, como convém ao Senhor. Colossenses 3, versículo 18. Da mesma forma, esposas, cada uma de vós, sede sujeitas aos vossos esposos, com o propósito que, se algum deles ainda não obedecem à palavra, que eles então não sejam ganhos pela palavra, mas pelas conversas com suas esposas, considerando a vossa vida casta sem temor. Que o vosso adorno não sejam as coisas externas,
como as tranças nos cabelos, o uso de joias de ouro ou luxo dos vestidos, mas seja o íntimo do seu coração e o incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor na presença de Deus. Igualmente, vós, maridos, viveis com elas, com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais frágil, e fazendo delas herdeiras convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Finalmente, sedes todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo mal com mal ou injúria com injúria. Antes, pelo contrário, bendizei-os, porque para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênçãos. Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, resfrie a sua língua do mal, e que os seus lábios não falem por engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas súplicas. Mas a face do Senhor é contra os que fazem o mal. 1 Pedro 3, versículo do 1 ao 4 e do 7 ao 12. O subconsciente, então, serve ao homem e fielmente dá forma aos seus sentimentos. No entanto, o subconsciente possui uma distinta aversão a ordens. Ele obedece melhor através do convencimento e persuasão do que através de exigências. Por isso, se assemelha à mais amada esposa do que apenas um servo. Porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Efésios 5, versículos 23 e 28. O marido é a cabeça da mulher, não se refere como verdade entre um homem e uma mulher na sua relação terrena, mas é verdade entre o consciente e o subconsciente, ou os aspectos masculino e feminino da consciência. Respectivamente, este é o mistério ao qual Paulo se referiu quando por fim escreveu: este é um grande mistério. Efésios 5, versículo 32. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Efésios 5, versículo 28. Porque, por este motivo, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Efésios 5, versículo 31. Isso simplesmente é o mistério da consciência. A consciência é uma realidade e é indivisível, mas devido à forma de sua criação, ela aparenta ser dividida em dois aspectos. O consciente é o aspecto objetivo ou masculino. Ele verdadeiramente é a cabeça que domina o subconsciente. A esposa, que é o aspecto subjetivo ou feminino, no entanto, essa liderança não é como a de um tirano, mas sim como a do amante. Então, ao assumir o sentimento que você teria ao estar de posse do seu objetivo, o subconsciente age para construir a imagem exata da sua convicção. Os seus desejos não são aceitos inconscientemente até que você assuma o sentimento de suas realidades. Somente através do sentimento é que uma ideia pode ser subconscientemente aceita. E somente através dessa aceitação, o subconsciente é que ela sempre será expressa. É muito mais fácil relacionar os seus sentimentos aos eventos do mundo do que admitir que as condições do mundo é que refletem os seus sentimentos. No entanto,
é uma verdade que o exterior espelha o interior. Como é dentro, assim é fora. Como acima, assim é abaixo. Como é baixo, abaixo, assim é acima. Como é dentro, assim é fora. E como é fora, assim é dentro. Correspondência ao segundo dos 7 princípios de Hermes Trismegisto. Um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. João 3, versículo 27. E o reino dos céus está dentro de vós. Lucas 17, versículo 22. Nada vem de fora. Todas as coisas vêm de dentro do subconsciente. É impossível ver ou perceber algo que não esteja em sua consciência. O seu mundo é sua consciência objetivada em cada detalhe. Estados objetivos apenas darão testemunhos de suas impressões subconscientes. Uma mudança no padrão de impressão resulta em uma mudança no padrão de expressão. O subconsciente aceita como verdade aquilo que você sente como verdade. E pelo fato da criação ser o resultado das impressões subconscientes, você, através dos seus sentimentos, determina a criação. Você já é aquilo o que você pensa ser. E sua recusa em acreditar nisso é a única razão para você não perceber. Procurar do lado de fora por aquilo o que você não sente ser é o mesmo que procurar em vão. Pois nós nunca encontramos aquilo o que queremos, encontramos apenas o que somos. Resumindo, você só expressa e possui aquilo que você é consciente de ser ou possuir. Pois para aquele que tem, mais será dado, e ele terá em abundância. Mas para aquele que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Mateus 13, versículo 12. Esta mesma afirmação é tão enfática que ela é proclamada repetidas vezes no Novo Testamento. Nos evangelhos de Mateus, capítulo 13, versículo 12, capítulo 25, versículo 29, em Marcos, capítulo 4, versículo 25, e em Lucas, capítulo 8, versículo 18, e nos capítulos 19, versículo 26. Negar as evidências dos sentidos e apropriar-se do sentimento do desejo realizado é o caminho para realizar todos os seus desejos. O domínio e o autocontrole sobre os seus pensamentos e sentimentos serão a sua maior conquista. No entanto, até que se atinja o perfeito autocontrole, para que, apesar das aparências, você consiga ser capaz de sentir tudo o que você deseja, utilize a oração e o sono para ajudá-lo a perceber e sentir o seu estado desejado. Pois esses dois, oração e sono, são os portais de acesso ao seu subconsciente. Fim do capítulo 1.